Fala, jovens, beleza? Resolvi aqui a listinha para vocês então. Começar já porque é bastante coisa. Lembrando que tem conteúdos das duas provas. Parte de vetor eu não vou resolver porque já tem vídeo de vetor que eu mandei para vocês. Então vamos lá. Primeira, um caminhão ou um automóvel trafega uma rodovia plana com velocidades constantes de 60 e de 100. Então a velocidade do caminhão é 60 km por hora. E a velocidade do automóvel é 100 km por hora. Os dois veículos passam pela Polícia Federal no mesmo instante. Após 50 minutos de viagem, o motorista do caminhão observa que o automóvel ultrapassá-lo. O caminhoneiro conclui então que o carro ficou parado durante o percurso. Qual foi o tempo aproximado da parada em minutos? Então tá, primeira coisa, vamos pegar esse tempo aqui. Se é 50 minutos, 50 minutos, se você fizer uma regra de 3 aqui, você vai descobrir que isso é 50 de 60 da hora. A hora não são 60 minutos? Então, estou pegando 50 de 60, o que dá 5 sextos de hora. Eu vou trabalhar tudo com hora e depois eu transformo para minutos, tá bom? Porque a velocidade está km por hora. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir quanto o caminhão andou, porque o caminhão a princípio ficou com velocidade constante. Então, vou olhar aqui se não estou cortando nada. A velocidade do caminhão é 60, é o deslocamento do caminhão dividido pelo tempo que o caminhão se movimentou. A velocidade do caminhão é 60, o deslocamento dele eu não sei. Peraí, tá feio demais a letra. E o tempo que ele ficou se movimentando foi 5 sextos de hora. Na dúvida, a gente faz regra de 3. 1 hora 60 minutos, x horas 50 minutos, vai chegar nisso aqui. Eu vou multiplicar cruzado, o deslocamento do caminhão, 60 vezes 5, 300, dividido por 6, dá 50. 50 quilômetros. Isso aqui foi o que o caminhão andou. A gente está considerando que depois desse tempo o carro está na mesma posição, né? O carro parou por algum motivo, certo? Ele parou por algum motivo e depois voltou a andar. Aqui a gente está desconsiderando acelerações, frenagens que possam ter acontecido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a mesma equação da velocidade, pode usar o sorvete, tanto faz, e vou aplicar ela para o automóvel. O deslocamento do automóvel pelo tempo do automóvel. Só que assim, esse tempo não é 50 minutos. Eu quero saber, com a velocidade dele, que é 100, quanto que ele demora para andar 50 km. A diferença dos tempos é o que ele ficou parado. Então, vou ver se eu não estou com a cabeça na frente, ainda não. Velocidade do automóvel é 100. O deslocamento do automóvel é 50, que é o mesmo do caminhão, dividido pelo tempo que o automóvel se movimentou. Se você passa multiplicando, é que eu estou com a cabeça aqui na frente, tá? Então eu vou terminar aqui embaixo. O tempo do automóvel é igual, o 50 fica ali e o 100 passa dividindo. 50 dividido por 100 é meio. Então o tempo do automóvel é meia hora. Meia hora ou 30 minutos. Se ele precisaria de 30 minutos para se movimentar essa quantidade e passou 50, quanto que ele ficou parado? Quanto tempo ele ficou parado? 20 minutos. Tá? Então, duas continhas de velocidade média é mais entender o que está sendo pedido aqui, o que está sendo passado. Certo? Vamos para a próxima, para não ficar longo o vídeo, mas vai ficar. Gente, se ficar pequeno o vídeo para vocês enxergarem, vocês procurem no arquivo que eu mandei para vocês, tá? Um preparador físico orienta dois atletas, A e B, em corridas de curta distância em uma linha reta. Durante os treinos, os atletas são monitorados através do uso de aparelhos GPS. Após cada treino, os atletas transferem os dados dos aparelhos GPS para o computador e mandam para o preparador, o qual avalia de forma comparativa o desempenho para os atletas, entre eles. Para essa avaliação, o preparador registra os dados dos desempenhos de cada atleta na corrida no mesmo gráfico, conforme representado a seguir. Com relação ao desempenho de cada um dos atletas representados no gráfico, podemos afirmar: antes de continuar, eu vou montar as equações dos objetos, dos corpos. O A, esse aqui é um gráfico de posição, tá bem ruim de enxergar, mas é um gráfico de posição pelo tempo, tá? A posição está em quilômetros e o tempo está em horas. Então,
Para o A, que é a reta crescente, a posição inicial de A é onde começa o gráfico de A, que é aqui, no 2 km. Qual que é a velocidade de A? Dá para fazer a conta, tá? Pelo sorvete. Aqui é o movimento uniforme. Mas ele sai da posição 2 e vai até a posição 8 em 1 hora. 2 para 8 são 6, né? Então ele andou 6 km em 1 hora. Para o corpo A função horária de A é S de A igual a posição inicial mais 6t. Posição inicial igual mais a velocidade vezes o tempo. Esse é para o corpo A. Eu nem sei se eu vou precisar das equações, tá? Mas tá aqui. Agora vamos montar a mesma coisa para o corpo. Deixa eu só pegar, ficou feio. Para o corpo B. O corpo B, deixa eu pegar outra cor aqui. Eu vou fazer a mesma abordagem. Posição inicial de B é onde ele começa. Que é aqui, ó. No menos 2. A velocidade de B... Perdão, gente, não é no menos 2, tô ficando doido. É aqui, ó, no 4. O gráfico do B, tá? Então a posição inicial de B é 4 km. A velocidade de B, ele sai do 4 e vai até o menos 2. Ele andou 6, né? Do 4 até o 0,4, até o menos 2 mais 2. Então ele andou 6 ao todo. 6 em 2 horas. Ou seja, 3 em 1 hora. A velocidade dele é menos 3 km por hora. Lembrando que você pode calcular isso, tá? O que está aqui em cima. Você pode fazer essa conta aqui com sorvete. A única questão é que eu estou fazendo direto para ir um pouquinho mais rápido. Mas você pode substituir, você vai achar as mesmas coisas. Se você montar a função horária, SB é igual. Posição inicial, 4. Velocidade, menos 3. E outra, velocidade negativa, porque o gráfico é decrescente, né? Então, o gráfico está diminuindo, né? A posição quer dizer que ele está voltando, contrário ao referencial. O que a gente pode afirmar? Vamos ver. A velocidade do atleta A é superior em módulo à velocidade do atleta B. A velocidade do atleta A é 6 e a do B em módulo, tirando o sinal, é 3. Então, sim, a primeira é verdadeira. O A está mais rápido que B. 2. A velocidade dos atletas variam com o tempo. Falso. Por que é falso? O movimento é uniforme. São retas crescentes. Posição mudando em função do tempo. Então, a velocidade é constante. 3. A velocidade do atleta A tem sentido oposto ao do atleta B. Sim, uma é positiva, a outra é negativa. Como que eu sei disso? Pela variação da posição. Para o gráfico A é uma reta crescente, né? Para cá, na verdade, né? E para o B é uma reta decrescente. 4. A aceleração do atleta A é superior em módulo à aceleração do atleta B. Falso, porque os dois não têm aceleração, então a velocidade é constante. Então aqui não tem as alternativas que eu tirei, mas seria 1 e 3 corretas. 1 e 3, eu estou na frente, né? Ei, cabeçudo. 1 e 3 corretas. Beleza? Vamos para a próxima. Bom. Questão 3. O gráfico das equações horárias, posição e função do tempo, das partículas 1 e 2 estão representados na figura. A partir da figura é correto afirmar que. Vamos lá. Eu tenho dois gráficos. Olha pelo Word de vocês que eu acho que fica melhor. Sei que vocês estiveram vendo na TV aqui a resolução. O gráfico 2 é a parábola. Então, o 2 é uma parábola. Então, eu sei que é o movimento com aceleração. É o gráfico do sorvetão, que é o gráfico da posição e função do tempo. O eixo X está em metros, é a posição. E se a concavidade é para baixo, eu sei que a aceleração é menor que zero. Que essa aceleração é negativa, porque quem determina a concavidade é a aceleração. Já o gráfico 1 é um movimento com velocidade constante, porque é uma reta. Velocidade constante, CT, tá tudo ruim aqui, mas vai assim mesmo. CT é constante. E é uma velocidade positiva, é um movimento progressivo, porque a reta é crescente. Tá? Então são gráficos diferentes, porque são movimentos diferentes. A, alternativa. A partícula 2 é desacelerada ao longo de todo o movimento.
A partícula 2 é o da parábola. Lembra o que é o ponto máximo da parábola aqui? O que esse ponto significa? Aqui eu tenho a inversão do movimento. Então, até aquele ponto, o objeto está perdendo velocidade. Vou fazer daqui para cá, né? Igual ali. Daquele ponto para ele está indo, ele chega aqui em cima, ele perde toda a velocidade, ele para. No gráfico, tá? Isso aqui não é a trajetória, é o gráfico. Chega no ponto mais alto, ele para e ele começa a voltar. Tá? Ele ainda está nas posições positivas, mas já é uma velocidade negativa. Então ele está voltando. Em um trecho, o movimento é retardado, que ele está freando até parar. Então, nesse trecho de subida, o movimento é retardado, ele vai perdendo velocidade. E no trecho de descida é acelerado. Então, ela não é desacelerada ao longo de todo o movimento. A partícula 1 se movimenta com aceleração constante? Não, a partícula 1 se movimenta com velocidade constante. Porque é uma reta, está mudando de posição sempre do mesmo jeito. A partícula 2 se movimenta com velocidade constante? Não, a partícula 2 tem aceleração. É o gráfico da parábola. Durante os 20 segundos do trajeto, as partículas nunca se encontram. Se encontram onde? Aqui, onde os dois gráficos se encontram. Onde você tem o encontro dos gráficos, você tem o encontro dos corpos. Eles estão na mesma posição. Então, a D também está errada. Logo, sobra a alternativa E, que a partícula 2 é desacelerada somente entre os instantes 0 e 10, que é essa primeira metade que eu falei para vocês. Aqui ele é desacelerado e aqui ele acelera. Certo? Então, uma análise de gráfico aí. Próximo. Tomar um cafezinho? O gráfico velocidade versus tempo da figura diz respeito ao movimento de uma partícula. É correto afirmar? De novo, tá pequenininho aqui, mas olha no arquivo do Word que eu mandei para vocês. Primeiro, vamos olhar o gráfico aqui. Eu vou ter que dar um zoom aqui. Vá. A velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Beleza. Então já está tudo certinho. Primeiro, como que é o movimento desse objeto? É com velocidade constante? Não. A velocidade primeiro aumenta, vai até o valor de 20, depois baixa para zero. Então o movimento inteiro não tem velocidade constante. Tem momentos de velocidade constante, né? Que é entre os 5 e o 10 que a velocidade se mantém com o valor de 20. Então, a aceleração média da partícula entre 0 e 15 é igual a zero. O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Qual é a velocidade final do movimento? Olha no gráfico. Não volta para o zero? A velocidade final não está aqui, ó. Menos a inicial que começa no zero. Qual que é o tempo total? 15. 0 menos 0, 0. Dividido por 15, 0. Então a aceleração média no intervalo inteiro é de 0. Pronto, chegamos na resposta. Mas vamos ver as outras. A distância percorrida pela partícula entre 5 e 10 é 200 metros. Entre 5 e 10 é esse intervalo que você quer aqui, ó. Que eu estou pintando de verde. É um retângulo. Então vamos ver. O deslocamento é a área. É um retângulo, base vezes altura. O deslocamento, a base é de 5 a 10, 5. Eita, peraí, botãozinho aqui. 5. A altura é de 0 a 20, 20. Aqui dá 100, né? 100 metros, não 200, então tá errado. A distância percorrida entre 10 e 15 é 100 metros. Se você calcular essa área, tá? Como as bases ali são todas iguais, você vai calcular, eu vou poupar um pouco aqui de tempo, tá, gente? Se você calcular essa área aqui desse triângulo que eu estou riscando, ou desse triângulo aqui, você vai descobrir que cada triângulo tem a área de 50 metros, tá? Cada triângulo. Então não é 100 metros. E a aceleração da partícula entre os instantes 10 e 15 é de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer esse só então, que esse é um pouquinho diferente. A aceleração, ΔV por ΔT. Eu estou pegando só o último trecho. Então a variação da velocidade ela vai de 20 para 0. Então a variação é menos 20. A velocidade diminui 20 metros por segundo. Enquanto o tempo, 10 para 15, perdão, 5. Então isso aqui dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Também está errado. Ele fala que é 2. Beleza?
Vamos ver quanto tempo de vídeo. Tá, qualquer coisa eu divido em duas partes, tá? Até ficar mais fácil para upar aqui. 5. Tá, tem umas questões mais fáceis, umas mais complicadas, tá, gente? Eu não fiquei selecionando na ordem, não, tá? Bom, um atleta muito veloz mantém uma corrida de 100 metros, em uma corrida de 100 metros, uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, durante um tempo de 2 segundos iniciais, e no percurso restante sua velocidade permanece constante. O tempo total para percorrer os 100 metros. Então tem duas coisas acontecendo. Por 2 segundos ele tem essa aceleração, certo? Então eu vou esquecer o segundo trecho. Eu vou descobrir quanto que ele se deslocou aqui, tá? Agora, vai ver um pouco de bom senso. Isso aqui é uma corrida de 100 metros. Na corrida de 100 metros, ou qualquer corrida, a velocidade inicial é 0. Não é? A velocidade é 0. Eu quero descobrir quanto que ele se deslocou. Então eu vou usar sorvetão. Porque tem tempo, eu tenho a informação do tempo, então não vai ser Torricelli, e eu não tenho a velocidade final. O que não dá para usar, eu vou atrás do toco. O que vai zerar aqui? Posição inicial eu vou chamar de 0, velocidade inicial 0, então vai ficar a distância percorrida, a posição final, a aceleração é 5, o tempo é 2 ao quadrado dividido por 2. 5, 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2, 5 é igual a 5 vezes 2, né? 10 metros. Então, em 2 segundos, ele andou 10 metros. Faltam quanto? 90. Qual a velocidade que ele está andando correndo 90? Então, eu vou primeiro descobrir qual a velocidade dele, usando qual a equação? V igual a V0 mais AT. A velocidade final é igual à inicial, que é 0, a aceleração, que é 5, e o tempo, que é 2. Então, a velocidade dele é 10 metros por segundo também. Tá? Bateu o fato de ser 10 aqui, é coincidência. No segundo trecho da corrida, ele tem velocidade constante. Então, velocidade é ΔS. Dá para ver essa cor? Eu estou com a cabeça na frente, né? Para variar. Então, eu vou apagar essas informações aqui, para ter onde escrever. V igual a ΔS por ΔT. Professor, por que você está usando essa equação? Porque no segundo trecho da corrida, a velocidade permanece constante. Qual a velocidade dele? 10. Quanto que falta para correr? Ele já correu 10, faltam 90, dividido pelo tempo desse trecho. Simplifica aqui, o tempo é de 9 segundos. Então, em quanto tempo ele fez a corrida inteira? Bom, no segundo trecho ele gastou 9 segundos. No primeiro trecho, ele gastou 2 segundos. 2 segundos com 9 segundos, 11 segundos. Certo? Próximo? Vamos para o próximo. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Tá gravando, né? Pelo amor de Deus. Há mais de 70 anos, um dos principais atrativos turísticos do México é a quebrada de Acapulco. Mergulhadores saltam das rochas a 45 metros de altura sobre as ondas do mar, sem qualquer equipamento de proteção. Considerando o salto como um movimento de queda livre, de velocidade vertical inicial nula, então o V0 é 0. Tá? É como se fosse abandonado lá de cima. Desprezando a resistência do ar e tomando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, então o tempo entre o salto e a entrada na água, bem como a velocidade final, né, ao atingir. Então eu quero saber o tempo de queda e eu quero saber a velocidade final. Tá? Gente, aqui dá para fazer de várias e várias maneiras. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir o tempo de queda primeiro. Normalmente, gente, tempo de queda, tem uma altura, soltou o objeto lá de cima. A gente acaba usando Torricelli. Perdão, sorvetão, tá? Função horária da posição. Então eu vou fazer aqui, ó, o sorvetão e vamos começar. Posição inicial, vou falar que é 0. Ele caiu lá de cima. Velocidade inicial, 0. Então quanto que ele caiu? Ele caiu S. Qual que é a gravidade? 10. Tá? Perdão, ele caiu S não, eu tenho a distância, né? O enunciado fala aqui, ó, 45 metros. Ele caiu 45 metros. Vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vai ficar 45
Deixa eu ver se não está cortando. Não. Mas por enquanto não. 10 dividido por 2, 5. T quadrado. Vou passar o 5 dividindo e fazer aqui, tá? Fica 45 dividido por 5 igual a t quadrado. 45 dividido por 5 é 9. Raiz de 9, 3 segundos. Então, em 3 segundos ele chega no solo, tá? Quais respostas eu já vou desconsiderar? Todas eu já cheguei na resposta, tá? Que é a B. Professor, se eu quiser calcular a velocidade final, você já não sabe o tempo? V igual a V0 mais a t. Velocidade final não sei, a inicial é 0, a aceleração é a gravidade que vale 10 e são 3 segundos de queda. 10 vezes 3, 30. Então tá aqui também garantida a segunda parte da resposta. Certo? Eu acho que está tendo um delay monstruoso aqui na gravação, mas vai ficar assim mesmo. Do que eu estou falando, que está aparecendo. 7. Eu vou dividir o vídeo em 2, tá? Eu acho. Vamos ver. Vamos ver como vai, porque os próximos são mais rápidos. Um barco de comprimento 80 metros, navegando no sentido da correnteza de um rio, passa sob uma ponte de largura 25 metros, como indicado na figura. Sabe que a velocidade do barco em relação ao rio é 14 km por hora. E a velocidade do rio em relação às margens é 4. Determine quanto tempo o barco passa por debaixo da ponte. Ó, é o seguinte, o barco está 14 km por hora em relação à água. Então, em relação à água, ele está 14 km por hora mais rápido. A água em relação à beira do rio, a margem, está 4. Então, a velocidade real desse barco é 18, que é a velocidade dele mais a velocidade do rio. Tá? Qual que é a distância que ele tem que percorrer? A distância que ele tem que percorrer, se é uma ultrapassagem, né? 2 corpos extensos, é o tamanho do objeto mais o tamanho do obstáculo, que dá 105 metros. É o tamanho dele, do barco inteiro, mais o tamanho da ponte que ele quer passar. Eu quero saber o tempo. Bom, quilômetros por hora e metros está meio zoado. Vou transformar isso aqui para metros por segundo. Dividir por 3,6. O que dá uma velocidade de 5 metros por segundo. Eu sei que velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade é 5, o deslocamento é 105 e o tempo vale... É o que eu quero descobrir. Tempo de ultrapassagem. O tempo sobe, o 5 desce. ΔT é igual a 105 dividido por 5. O ΔT... Eita, eu tô com a cabeça na frente. Eita, burro. Vou puxar pra cá em cima. Ó, 105 dividido por 5, tá aqui. Tá? Vou puxar lá pra cima. 100 dividido por 5 é 20, né? Então dá 21 segundos. Se eu não estou ficando louco, é essa a conta. Tá? Tem gabarito na listinha que eu mandei para vocês, né? Então é só conferir aí. Beleza? Deixa eu só minimizar aqui, gente. Não, vou deixar assim mesmo. Já está. Deixa eu ver quantos exercícios faltam. Faltam 4 exercícios. Vou emendar direto aqui, tá? 23 minutos. Até 30 eu acho que a gente terminou. Espero. Deixa eu apagar essa linha branca aqui. Nada a ver. 8. A posição de um automóvel em viagem entre duas cidades foi registrada em função do tempo. O gráfico a seguir resume as observações realizadas do início ao fim da viagem. A. Calcule durante quanto tempo o carro permaneceu parado. Então, olha só para esse gráfico. Está pequenininho aqui, mas você olha aí no arquivo que eu mandei. Isso é um gráfico de posição, que eu não estou conseguindo chegar a ser metros. Eu acho que é quilômetros. É quilômetros. E o tempo está em hora. Quando que eu sei que o carro está parado? Quando a posição não muda. Em qual trecho do gráfico a posição não está mudando? Aqui, ó. Nesse trecho que eu estou pintando loucamente, como se não houvesse amanhã. Aqui a velocidade não muda. Quanto tempo passou? De 1 hora para 1 hora e 8, meu Deus. Eu não consigo enxergar, hein? Tá, eu vou considerar que esse aqui é 1 hora e 8, tá? Tá bem ruim para enxergar aqui no monitor. Então, é 1 hora e 8? Pera aí, gente, vou dar um zoom aqui. Putz, não adiantou nada. Vamos supor que foi 1 hora e 8, tá? Se não for, vocês arrumem depois aí. O tempo que ele ficou parado, 0,8 hora. Certo? Beleza, tá resolvido. Se você quiser transformar para minuto, você multiplica por 60, porque 0,8 horas é zoado, né?
Então, aí 0,8 vai dar 48, né? 48 minutos. Vou bem na beiradinha aqui. Minutos. Tá bom, não mudou nada. Então, tá aí. Professor, é 0,5, 0,6. É só arrumar o valor aqui que eu fiz. Acabou. A é só isso. A B. Calcule a velocidade média do carro. Bom, velocidade média é ΔS por ΔT. A velocidade média, ele sai da posição 0 e ele termina na posição 120. Ele termina aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 120 aqui. Em quanto tempo? Meu Deus, eu risquei em cima também. 3 horas, né? Então, 120 dividido por 3, o que dá 40 km por hora. Pronto. Está feita a velocidade média. Tá? Lembra que velocidade média é deslocamento sobre o tempo. Isso é extremamente importante. Não se for de trecho, igual tinha na primeira prova que eu corrigi com vocês, ou se for uma parte composta, o que vale é ΔS por ΔT. Essa aqui é uma questão que estava na segunda chamada, tá? De novo, o grafo aqui, a tabelinha deve estar bem pequenininha, mas tem na folha de vocês. A tabela abaixo representa dados sobre o movimento de uma partícula, cujas dimensões são desprezíveis, que se colocam ao longo de uma linha reta. Nessa tabela, x é medido em metros e representa a distância da partícula em relação ao observador inercial, localizado na origem do sistema de coordenadas. V é medido em metros por segundo e a velocidade, e x e y mostram os instantes de tempo. Tá? X e y. Os valores de x e de y são mostrados para alguns instantes de tempo. Tá? Perdão. Assinale corretamente as funções que descrevem o movimento da partícula. Primeira coisa, o movimento é uniforme? Vamos ver. Do 0 até 1, ele primeiro anda de 10 para 15, ele anda 5. Depois de 1 até 2, ele anda de 15 para 24, ele já anda 9. Né? Então, não é velocidade constante. Já vou calcular a aceleração. ΔV por ΔT. A aceleração é igual de 10 para 15, tá? A velocidade, perdão, gente. Tá certo. A velocidade... estava aqui embaixo a velocidade. Maluco. Eu não tinha visto. Na terceira linha já tem a velocidade mudando. Então, a velocidade não é a mesma. A velocidade, então, vai de 4 para 6. Ela muda 2. Em quantos segundos? 1. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Se você não tivesse a coluna de velocidade ali embaixo, se você quiser saber se era uniforme ou não, olha as posições. No mesmo tempo, tem que andar sempre a mesma quantidade. Outras informações que eu tenho do gráfico, da tabela, que a velocidade inicial vale 4. Quando o tempo é 0, a velocidade inicial vale 4. E que a posição inicial vale 10. Por quê? Porque quando o tempo é 0, a posição é 10. O inicial é quando o tempo é 0. O que ele está pedindo para a gente montar aqui são as duas equações, o sorvetão e o função horária da velocidade, né? O vovô atrás do toco. Então, vamos começar pelo sorvetão. Posição final, a gente não substitui. A inicial vale 10. A velocidade inicial vale 4 vezes o tempo. A aceleração vale 2, só que 2 dividido por 2 da equação dá 1, né? Então, mais 1t². Esse é o sorvetão. Eu não tô na frente não, né? Tô na frente. Não sei por que eu pergunto. Tá aqui, ó. Deixa eu abraçar aqui. Tá aqui no cantinho, tá? Aqui, ó. Agora, essa informação eu já tenho. Eu vou anotar aqui em cima, tá? Para eu poder sentar direito. 10 mais 4t mais t². Certo? Então, vou agora me ajeitar aqui. Qualquer coisa, volta o vídeo aí. Essa é a função horária que escreve a posição. Eu estou usando um S, na alternativa ele está X, mas é a mesma coisa. Agora eu vou calcular, vou montar a função horária da velocidade. Esse aqui é rapidinho. V igual V0 mais AT. Velocidade é igual. Qual que é a velocidade inicial? 4. Quanto vai a aceleração? 2 vezes t. Pronto. Agora eu tenho as duas equações. Eu tenho a equação da posição e eu tenho a equação da velocidade. E eu vou procurar essas alternativas.
Tá? Na primeira, 10 mais 4t mais t quadrado, bateu. 4 mais 2t, bateu. Então, é a alternativa A. As outras, se você for olhar, ele não vai bater a resposta, porque não está certo. Beleza? Mais 2 só, gente, mais 2. Vamos na fé. Até porque ficou meio grande o vídeo aqui, hein? 10. Para verificar a altura de um edifício, 2 estudantes deixam cair um objeto. O tempo de queda foi 2 segundos. Ao desconsiderar a resistência do ar, concluem que a altura do edifício era em metros. Bom, é uma queda, eu tenho o tempo, que é 2 segundos, eu já tenho a aceleração, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber a distância. V igual a V0 mais AT não tem distância. Torricelli não tem tempo, então é o sorvetão. Ele cai quanto? Ó, eu vou passar o S0 para cá, aí fica ΔS, tá? S menos S0. Qual que é a velocidade inicial? Deixam cair. A velocidade inicial é 0. Então esse termo aqui cai fora. A aceleração é da gravidade, que vale 10. O tempo vale 2 ao quadrado dividido por 2. Quer ver que eu estou na frente de novo? Deixa eu até ficar meio de lado já. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2. 2 vezes 10, 20. 20 metros. E eu tô, meu Deus do céu, tem que me colocar mais pro lado. Pera aí. Deixa eu fazer um moonwalk digital aqui. Opa, pronto. Então tá aqui. 20 metros. Tem exercício que é fácil também, tá, gente? Aqui tá na ordem meio doida aqui. E a saideira, porque já tem 32 minutos de vídeo. Eu tô querendo tomar café. Vamos lá. Esse aqui, se eu não me engano, tá lá na segunda chamada da prova, tá? Da primeira prova. O veículo 1 está parado em uma rodovia retilínea quando no instante t0, outro veículo 2 passa por ele com velocidade de 30 metros por segundo. Depois de determinado intervalo de tempo, os dois veículos passam a trafegar com velocidades escalares iguais, conforme demonstrado no gráfico. Então, o que passa é o azul, que é o gráfico lá em cima, e o vermelho que acelera depois. E eles não se encontram, tá? Eles passam a viajar com a mesma velocidade, mas em lugares diferentes da rodovia. Por que eu sei que eles não se encontram? Porque aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo, não é um gráfico de posição pelo tempo. Expressando as dimensões dos veículos, a distância que os separava no instante que as suas velocidades se igualaram era d. Eu preciso calcular duas áreas, tá? Então, deixa eu colocar uma camada aqui. Eu vou calcular, depois eu vou sumir com esse negócio, tá? Vou começar com o gráfico vermelho. Eu tenho que calcular essa área aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Essa área. A distância percorrida até a velocidade se igualar. Tá? Então, velocidade do deslocamento é a área, que nesse caso, base vezes altura dividido por 2. Metros por segundo e segundo, tudo certo. A base vale 30, a altura vale 10. Tá pequenininho aqui para mim. Dividido por 2. 300 dividido por 2, 150 metros. Então, o carro vermelho, até igualar a velocidade, andou 150 metros. Tá? Agora, vou deixar essa anotação aqui. O vermelho andou 150 metros. E esse azul? O azul precisa calcular a área. Tá? E aí, é essa área inteira aqui, ó. Certo? Dá para dividir em pedaços. Tá? Então, eu vou dividir aqui, ó. Esse trecho laranjado, que é um triângulo. Tá? Muito mal pintado aqui pela minha pessoa, mas é um triângulo. Você pode dividir de várias maneiras, tá? Esse trecho de baixo, que é um trecho amarelo, que é um retângulo. E aí... Peraí, deixa eu pintar assim que funciona melhor. Aqui, amarelo. E esse trecho azulzinho que faltou ali, tá? Então, vamos lá. O deslocamento do segundo é aquela área azul, que eu vou chamar de área 1, mais a área meio laranjadinha, que é a área 2, mais a área 3, que é a área amarela. Bom, vamos lá.
Deslocamento é igual. Área 1, a base é até aqui, ó, até o 20. É um retângulo azul, tá? A altura do 10 até o 30, 20 também. A área 2 é o laranjadinho. A base é de 20 para 30, que é 10. De 20 aqui até o 30, tá? Dá pra ver o mouse, né? Se não der, eu vou circular aqui, ó, de 20 até 30. E a altura é de 10 até 30, que é 20, dividido por 2. E a área 3, que é esse retângulo grandão aqui, laranjado embaixo. Amarelo, perdão. Que a base é 30 e a altura é 10. Nossa, ficou torto esse negócio aqui. 30 vezes 10. Vou puxar para cá para não ficar para variar com a cabeça na frente. 20 vezes 20, 400. Mais 20 vezes 10, 200. Dividido por 2 é 100. 30 vezes 10, 300. Quando você soma tudo isso aqui, dá 700, 800 metros. Então, o carro vermelhinho, o caminho vermelho ali, o gráfico vermelho, o cara andou 150 metros. Esse andou 800. Qual que é a diferença de 800 para 150? É só tirar, né? Dá 650. Então, a distância entre eles, quando eles igualam as velocidades, é de 650 metros. Certo? Pessoal, foi meio na correria, mas você pode voltar e ver de novo qualquer coisa. Beleza? Estudem. Recuperação tem assunto das outras provas. Não se esqueça que a parte de vetor já tem vídeo por aí que eu já mandei para vocês. Isso aí, até mais. A gente se vê semana que vem. Falou!